Hello and welcome to Real Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Miguel Aido, Leonardo Miranda, hello Leo, Hey yo. and Tomás Ferreira. Hey, hey, hey. Three filmmakers in an informal dialogue with a film review each episode. As part of our Jazz com Samba, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Today's episode will be in Portuguese, and we'll be having a go at Glauber Rocha's Terra em Trance. English speakers can head to the English labeled content section. Now, sit back and enjoy. Enjoy. Desfrute. Terra em Trans é um drama brasileiro de 1967, escrito e realizado por Glauber Rocha e coproduzido pela Mapa Filmes do Brasil. Em novembro de 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Nos anos 60, o filme enfrentou problemas com a censura estabelecida no Brasil ao mostrar um fictício país latino-americano, Eldorado, governado por um ditador com óbvios paralelos ao Brasil de então. Cá em Portugal, proibido pela censura até 1974, o filme demorou a chegar até às nossas bandas, mas, já que sempre conseguiu vir-nos fazer companhia, quais foram então os pensamentos reacionários do Royal Without Cheese? Reacionários. Eu já sabe o que é que eu tenho para dizer. Não me liguei, não, pá, não aconteceu. Não houve, não houve a química. Epá, acho o filme demasiado. Eu que não nem tenho problemas com isto, mas achei o filme demasiado teatral. Uhum. Ao ponto de eu não conseguir sequer apreciar ou às vezes seguir bem completamente a história. Mas ao mesmo tempo eu acho o filme bastante coerente e acho que dentro daquilo que está a fazer é bastante sólido. Eu percebo as intenções do realizador. Simplesmente não, não me atraiu muito este estilo, esta forma de contar. Ah, Acho que é uma coisa mais pessoal, não sei. O que é que vocês acharam? Eu não, por acaso não tive problema com teatralidade ou com o estilo do filme. Achei que fazia sentido o exagero e o over the topness, mesmo a utilização destes referentes narrativos, talvez mais próximos, não só narrativos, mas estilísticos próximos do filme noir, com mesmo a figura do Paulo Martins, é quase um detetive ingênuo que pronto se vê no meio de moralidade ambígua e que joga dos dois lados, não sabe bem o que é o melhor e que é o caminho dele, é o que a gente vê, se tornar-se uma pessoa com mais espinha. Não sei, consegui, eu não tive muitos problemas com o filme, até porque tinha visto antes deste, vi o António das Mortes, que é um filme também muito teatral, muito mais se calhar do que este, que também utiliza mais ou menos da mesma forma referentes de cinema clássico, mas nesse filme é o western, e por isso aqui depois quando vi este já não senti tanto isso, porque em comparação entre os dois acho que o António das Mortes é mais desafiante nesse sentido, que é mais estranho, é um filme mais difícil, achei, mas gostei imenso também. Eu percebo a questão do Miguel com o problema da teatralidade. É um filme difícil, é um filme denso, principalmente quando não se está ciente da realidade política do Brasil da altura, quando na altura o Brasil estava numa ditadura, esteve desde os anos 60 até por volta de 1985, portanto, bastante depois de Portugal ter acabado a sua ronda, não é? On the fight. Mas eu não tive problemas com a teatralidade. Achei era um filme interessante até nesse sentido, porque fez lembrar uma confluência entre o que faz o Terrence Malick, dos planos handheld, aproximados das personagens e estes grandes discursos, tanto em voice-over quanto na interação entre os personagens, em longos diálogos que parecem sempre uma espécie de comentário à vida, uma reflexão dita em voz alta. É um estilo que implica uma espécie de gosto adquirido e como já tendo vindo dessa confluência, eu estava a dizer que o filme para mim é uma confluência entre o Terrence Malick e outro filme que é do Alain Resnais, O Último Ano em Marienbad, fez-me muito lembrar esse filme. Portanto, tendo vindo desse ponto de referência, este filme não apareceu como uma coisa extremamente nova, um confronto enorme. Portanto,
consegui ligar-me com o filme. Mas ao mesmo tempo acho que é um filme denso, pesado, complicado. Acho que vou apreciar ainda mais quando o vir numa segunda revisão e uma terceira e ver novas coisas. Acho que é difícil de ver. Não, né? Também não vou dizer que é um filme com quem me liguei empaticamente imediatamente. Não considero uma história no sentido literal da palavra como consideraria, por exemplo, Patra Panchali. Apesar do Patra Panchali tomar riscos narrativos, mais que o normal, digamos, do clássico da narrativa, continua a ser uma história. Isto aqui não é bem uma história, tipo, é uma história apenas no sentido em que tens personagens, elas têm objetivos, há um contexto, mas para lá disso é extremamente simbólico e, claro está, tipo, este país que está retratado, o Eldorado, é uma metáfora para o Brasil da altura, não, para já o Eldorado não existe, e depois acho que estas duas fações políticas, tens no filme entre a direita e a esquerda, e o homem que está entre elas, este jornalista que é o Paulo Martins, é tudo um paralelismo com o Brasil da altura e com um tipo de empresa que se encontra entre estas duas divisões e para quem é que ele quer trabalhar e quem é que quer favorecer, quem é que quer ajudar a esquerda ou a direita, e será a esquerda melhor que a direita, né? Esse tipo de questões que o filme faz, né? Porque no fundo acho que o filme tem uma espécie de olhar cínico em relação aos políticos, porque o Vieira, que é o tipo da Eu não esquerda, diria acaba tanto por... que é uma questão de esquerda e direita, é uma questão de político versus povo. Sim. Se calhar digo mais esquerda-direita porque são essas visões que estão patentes lá, mas não quer dizer que seja tanto Sim, mas sim, eu acho. Sim, claro. visivelmente esquerda-direita, que isso é que é o filme sobre. Não, ele usa essas divisões esquerda-direita para falar do que estás a falar. Até exato. isso é ser injusto para a direita, até porque o outro gajo é claramente um tirano, né? O Dias. Esse é da Quer dizer, direita. Esse é o gajo da direita. sim, eu acho que é ser injusto para a direita, pronto, normal, compará-lo ao Dias, não é? Isso não tem problema nenhum. Não, também não Vou tem cagar para problema a nenhum. direita. O Dias é um press-me asshole, I don't know, like... Yeah. The Mas sim, eu common percebo o que é que o Miguel está a dizer, que ele é mais ditador, tipo, pronto, do que a gente imagina, do que propriamente um gajo do PSD. Ok, pronto. Well, the different kinds of right. Sim, exato. Depende. Quando eu falo direita, falo like extreme direita neste filme. Mas tipo, não tem problemas com a trivialidade e os personagens no fundo acabam aqui por ser uma espécie de... É aquela história, uma vez estávamos a conversar com a friend of ours, o João, sobre personagens e como construí-las. E podes ter esta visão de construir personagens numa narrativa como sendo pessoas e criar para elas entrevistas para tentar desenvolver a partir delas uma espécie de passado e noção de quem elas são, ou então elas são funções. E isso também é completamente válido. E aqui, nesta espécie de narrativa, que é uma narrativa vanguardista, é um filme vanguardista dos anos 60, que segue muito as novas vagas que estavam acontecendo na altura a ser desenvolvidas no cinema. Há a nova vaga francesa, como também há a nova vaga americana, a nova vaga em África, and so forth. E apresentas a nova vaga aqui no cinema brasileiro, que é o cinema novo. Daí eu também me fazer lembrar o qual a Renan fez com o Last Year in Money and Bad, o último Money and Bad, em que tens estes cenários que são completos, não lugares, que parecem mais palcos, que são tipo telhados de edifícios ou pátios, em que não há nada, nenhuma ação, nenhum estado de estar, não é? É natural, não é? Tipo, eles não se sentam em cadeiras, eles sentam-se no chão, tipo, tu vês pessoas sentadas no chão de um telhado enquanto o outro está a falar. Ou em pé ou sentado numa poltrona, não tem qualquer forma de ser, tipo, as pessoas não se encontram em telhados para falar, mas tipo, então isto faz com que os lugares adquirem uma espécie de estado de palco, não é? Tipo, tudo é uma espécie de teatro, como tu dizes, estão ali a enfatizar coisas para mais atingir-se ao público do filme do que a se dirigirem-se entre eles, a uma espécie de discussão de ideias. E acho que esse é o apelo do filme, essa é a forma pela qual eu me sinto atraído ao filme. É mais as personagens como funções, como portadores de ideias diferentes, de como agentes de dinamismos diferentes, de movimentos diferentes dentro do filme, que colidem, do que propriamente pessoas, não é? São carriers of ideas. É um bocado tipo Alphaville. Exatamente, um bocado Alphaville. É mesmo pela criação deste contexto que é fictício, não é? Tens o Alphaville em Eldorado, no Terra em Transe, mas que claramente é para refletir sobre a atualidade. Mas pronto, acho que aqui em Terra em Transe é ainda mais direto. Claramente ele está a refletir sobre a atualidade do Brasil naquela altura. Mas pronto, houve imensa coisa que passou ao lado disso, não tenho dúvidas, porque não sou perito
o que é que estava a acontecer exatamente. Tenho uma Para mim, vaga ideia. o que me toca mais é esta ideia de que até o político de esquerda que ele está a tentar ajudar e que parece ser alguém que se preocupa com as pessoas, com o povo, não é? A princípio é jornalista benevolente, depois toma as decisões erradas e parece um igual aos outros. Que há uma espécie de visão cínica em que, tipo, sometimes, independentemente da esquerda ou da direita, esta questão dos políticos contra o povo, que os políticos, né, estão entre os comprometimentos, entre si, entre os amiguinhos, entre os favores, entre as relações e o que dizem às pessoas, o que dizem que vão melhorar, o que dizem que vão fazer diferente, mas depois não fazem. E acho que essa é a relação que mais me toca em relação ao filme, com o qual eu posso me relacionar, ou que posso sentir que consigo ver isso, que é esta visão cética da política e do que acontece na política e que para estar nesse meio ambiente é preciso também ser, independentemente do esquerda ou direita, é preciso ser alguém que é um trapaceiro. Um tipo que tanto se move de um lado para o outro de acordo com os seus interesses pessoais, ou isto favorece as minhas relações. Yeah. Sim, é questão económica também, que é isso que o filme está sempre a dar highlight, né? Como o interesse económico se sobrepõe a tudo o resto. E tipo, independentemente do que é que o político 1 ou 2 diz, quando vem bater à porta e é o dinheirozinho, as coisas mudam. E acho que é isso a tese do filme, vá. E o próprio protagonista também não é nenhum salvador da moral, tipo, ele próprio parece-me, tipo, também, tanto vai para um lado como vai para o outro, dependendo da sua mudança de ideias ou disposição, às vezes dinheiro, como tu dizes. Mas assim, eu como consciência, quer dizer, está certo, não é? Ou seja, a consciência é mesmo isso, é mudar consoante as novas informações que ouves. Portanto, eu acho que, para mim, que o filme não me disse assim tanto, assim, como a vocês, a personagem principal do Paulo foi mais interessante. E também, isso precisamente porque ele vagueia por entre estes dois políticos e é sempre difícil perceber exatamente aquilo que ele quer fazer. Não obstante a constante declamação de poesia, mas isso é outra coisa à parte. Mesmo na parte das duas fações que ele está a defender, não é? É sempre um mar de ambiguidades. Yeah. E ele parece-me representar o mais idealista de todas estas não personagens, se calhar entidades no filme. Entre o Dias e o Vieira, ele é o idealista, como tu dizes, sempre a declamar poesia, mas depois não faz nada. Sempre a defender o povo, mas depois, tipo, onde é que está a ação, exatamente? Uma das cenas que eu mais gostei. Eu acho que o filme também acho que foi este filme assim. Eu acho que o filme também é muito cómico. Tem muitos momentos em que eu me ri, tipo. O momento em que o Vieira estava a ter uma discussão, ele e o Vieira, que é o líder, o senador de esquerda que quer se tornar presidente de Eldorado, e há um momento em que eles parecem mudar de curso de ação. Parece que começam a haver tensões entre o povo e o Vieira, entre gostarem do Vieira. Tipo, antes ele era um grande populista, um demagogo, o povo gostava dele, parecia que ele tinha a esperança de Eldorado. Mas depois parece que ele muda, porque se compromete com os seus próprios amiguinhos e não olha para as pessoas a viverem na pobreza. Pelo menos é o que eu entendo. E então numa conversa ali com o Paulo, ele diz tipo, o que é que vamos fazer? Diz o Paulo, diz ao Vieira, e o Vieira, há uma panorâmica para o Vieira, ele a fumar muito devagar e diz tipo, opressão política. E eu sou polícia política. E eu rimo de what the fuck. É tipo como se essa fosse tipo a decisão natural de alguém fazer tipo, vamos tipo escorraçá-los e metê-los em prisões. Tipo, acho que o filme consegue ter uma grande sentido satírico em relação tipo, ao próprio regime de quando em vez. Tem estes momentos de surpresa que te fazem rir. Por exemplo, aquele plano do Dias com a bandeira às costas e a cruz na mão, a passar em parada pelas ruas e a dizer coisas, né, estabafúrdicas. Parece que vai matar vampiros. Exatamente. Ou então, eu fartei-me de rir no fim quando ele estava nas montanhas, cada vez mais num ponto mais alto da montanha. É o povo, é a nação, é pátria, é família. Ou então, ao mesmo tempo, ele consegue contrariar esses momentos satíricos com momentos também satíricos, mas de grande beleza, que é quando o Dias se transforma nesta personagem maior, torna-se o presidente de Eldorado, não é? Ele nunca foi presidente, era oponente da direita, mas torna-se o presidente, tipo, é o pior de todos os resultados, e está nesta vestimenta de rei a atravessar as escadas, tipo, nesta posição quase de estátua, tipo, a atravessar as escadas do palácio do governo. Não sei se será o Planalto na altura, como é na altura, mas o Planalto se calhar foi construído mais tarde, como edifício, acho que nos anos 80. Dá-lhe uma sensação de poder completamente, né, é o ditador reizinho.
E achei interessante como eles fundiram essas duas ideias, tipo, que este ditador de uma república é, na verdade, não é mais do que um rei absoluto. E achei interessante, tipo, esse momento hiperrealista do filme, lá no fim. Sim, e o plano da cara dele é incrível. Aquele plano de que se aproxima com a cara dele cada vez mais Ele tem uma cara muito paranoica. apetecível. Ele tem uma cara muito apetecível à câmara, na minha opinião. Tem uma cara muito interessante. Sim, Uma sim. cara... É um demónio. Yeah. É um demónio! Tanto mais naquela expressão que ele faz, que é mesmo de. Pois, é mesmo a Beelzebub a entrar pelo corpo dele. Uma das coisas mais abstratas em relação ao filme é aquele plano do Paulo com a arma, que nunca dispara. Ahm, Então não dispara, ele matou o Diaz. dispara, mas tu não vês o muzzle flash. Mas isso nem na Pronto, vida isso. real acontece. Yeah. Pois, verdade, true. Para ser Eu acho que honesto. aconteceu porque depois houve os tiros até a ecoar e Uhum. Yeah. eles falam disso lá, ele e a Sarah na estrada, sobre o que é que a morte dele representa. Yeah. Espera, mata o Dias. Eu acho que sim. O Que- Dias é o ditador, man. Sim, mas eu acho que ele quando está lá a ser. Pá, eu não sei que tipo de cerimónia é aquela, mas não sei se é a mesma de. Chega a de- matar, pois é, se calhar chega, né? Ele está nas escadas com a pistola. Eu Sim, sim, lembro de o ver exato. deitado. Não sei se chegou a dar-lhe um tiro ou não. Tu não vês os tiros, mas depois ouves o eco mais tarde, em Sim. loop. E imediatamente na cena a seguir, pelo menos o Paulo está a falar com a Sarah e estão a falar sobre que, ok, a morte dele significa justiça e beleza, Mas eu mas acho que. Eu não sei, eu fiquei com a ideia que era. Ele está a tentar convencê-la de que tem que matá-lo. Não sei se o matou. Ou seja, bem, está a dizer. Não sei, pois já não me lembro bem. Mas tinha ficado com essa impressão que estava a tentar convencê-la e ela está a dizer, não sei se isso é a melhor ideia, não sei. Mas para mim se calhar o que me realmente apontou mais matou. para ter acontecido é a reverberação Pois, dos tiros não tinha pensado e nisso. depois até aquele plano dele naquela espécie de plano alto, Yeah. com a arma e sempre com os tiros a ecoar. Mas pronto, lá está. Pode também, pode também não ter acontecido e é mais uma ambiguidade. Yeah. Acho que uma das cenas mais interessantes do filme é também com a forma como usa precisamente essa questão da reverberação dos tiros em cenas de diálogo, em que as personagens estão tipo ativamente a ir contra uma Sim, outra sim, o em trabalho de som neste filme argumentação é muito e usam os interessante. tiros como uma forma plástica de expressar esse conflito de argumentação política entre as pessoas. É interessante. Por exemplo, eu prefiro muito mais ver este filme e sou muito mais cativado por este filme do que, por exemplo, por um Zulawski no On the Silver Globe, em que as personagens estão constantemente a gritar Ui, Nunca vi. contigo. Isto é muito mais difícil de apreciar. Um, eu gostei mais do Possession, porque ao menos senti-me maior consciência de ideias, mas On the Silver Globe é muito difícil de ver. Tem 3 horas e são personagens constantemente a gritar na tua cara. Tipo, é muito difícil. Enquanto que aqui tu consegues grasp some of the political ideas, não é? Algumas das ideias políticas que estão patentes no filme. On a Silver Globe é tipo, Começa seria o bem. Malik se o Malik não fosse, sei lá, não tivesse alguma orientação narrativa. Yeah. Porque apesar de tudo, acho que consegue fazer isso. Mas no On a Silver Globe, Não. o filme perde-se muito. É uma pena. A mim é It's a muito good film. extenso. Não acho interessante como neste filme, às vezes acontece essa justaposição de uma cena extremamente. De uma grande cena em que, por exemplo, tens os políticos a falar ou confrontarem a multidão, tipo lá o povo de Alecrim. E não me lembro particularmente como é que é o corte, mas eu sei que é um contraste entre isto, entre este tipo de situação, e passar para o Paulo aos beijos à Sílvia ou à Sara, como é que se chama a personagem? Deve ser Sarah. Depois está ali aos beijos e há uma culminação entre o foro do público desse tipo de ação com o privado. Tipo, nunca consegui descodificar qual era a intenção dele nesses momentos mais particulares da relação romântica do Paulo com a Sara. Não, eu percebo. Eu acho que a montagem do filme também deixa muito essas questões em aberto. O filme muitas vezes parece que é pouco estruturado em três atos, não sei. Há muitas situações há muitos momentos em que vejo o filme como uma sequência de cenas só muito desconexas e ah, pouco ligadas tematicamente umas às outras. Parece que ele salta de um sítio para o outro sem perceber exatamente porquê. E às vezes até repetimos as mesmas cenas.
dentro da mesma cena também temos o mesmo plano a repetir-se, que acho que é quando a Sarah entra no Yeah. escritório dele e vês o movimento dela outra vez, um bocadinho mais. Oh, yeah, verdade, verdade, verdade. E nem sempre é claro porque é que ele faz isso. E lá está, quando o faz, dá sempre essa sensação de que tanto ir de um lado para o outro é indiferente. Pronto, isso retira-me um bocado do filme, porque pronto, perdes o fio à meada, literalmente. Ao não perceber essa intenção, depois também fico menos motivado. Não sei o que é que vocês acharam da montagem, mas eu achei que muitas vezes é demasiado densa. Eu gostei da montagem. Acho que Sim, eu também. Eu percebo esses é momentos. diferente. Yeah. E há momentos em que não sei, não tenho uma explicação para, por exemplo, esse corte de que repete a entrada da Sarah na sala, também não sei dizer, mas acho que há muitos momentos interessantes relativamente à montagem no Já ali filme. pelo fim, fica uma coisa frenética que quase que lembra de Eisenstein. Exato, sim. Que é isso que pronto. Acho que é por essa razão que se calhar eu aprecio mais a montagem, porque há esse eco de Eisenstein neste filme, esse tipo de montagem mais experimental. Não é mesmo a questão política, não é? Lembra o Eisenstein mais dos filmes mudos, mais do que o Ivan o Terrível, no sentido de que está a usar as personagens mesmo como funções, como estavas a dizer, e que também há a questão do povo e surge como esta onda quase uma onda inevitável de pessoas que está constantemente a mover-se. Lembro-me disso mesmo o Potemkin ou o Strike do Eisenstein. Aquela parte final, o filme atinge momentos que é difícil se calhar entender exatamente qual é que é a posição do Paulo especificamente, porque não sei se isso é uma coisa boa ou má. É um filme que eu sinto imenso, tenho que rever. Sim, também. Porque há coisas que escaparam tanto. Sim, tu pelo menos sentes que há aqui qualquer coisa, que há mais para desvendar, digamos assim, e que está repleto de interesse, quer seja na montagem, no design de som, também acho que é super interessante. Também falámos da questão dos tiros, mas também há muitos momentos em que é a voz das pessoas que começa a surgir antes das cenas. Pronto, e depois também a própria direção e a direção, sim, direção de atores, a realização, o blocking, todos esses aspectos acho que são bastante interessantes, e especialmente, por exemplo, na cena do que eles estão a falar no telhado, em que temos o corte para aquele plano aéreo, que supostamente é daquela torre de comunicação, que eu acho que é um plano super, super interessante. E curiosamente, depois até podes pensar, ok, mas que perspectiva é esta? Mas depois eu faço raccord para os tipos que estão a falar e há um deles que olha para cima e não sei, para mim fez-me uma ligação com. É como se fosse aquilo que ele estivesse a ver para o céu. Não é? Mas, mas quer dizer, o plano aéreo veio antes, portanto é um momento interessante em que ele inverte um bocadinho o campo contra campo, mostra primeiro a perspectiva e depois. Ou seja, isto para dizer que há em vários aspectos do filme há aqui magia e interesse e molho. Molho. Mas pronto, nem sempre é claro, e eu acho que. E depois o filme, lá está, como o filme também tem este caráter político, tem-se sempre desvendado pelo meio da poesia do Paulo, não se torna de fácil acesso. Portanto, muitas vezes as cenas são dolorosas de assistir. No bom sentido, né? Ok, como é que eu interpreto isto, como é que eu desvendo isto? Ou seja, é aquele tipo de filme em que, para mim, apesar das complicações, apesar da densidade, é ao mesmo tempo, ou seja, uma espada de dois gumes. Ao mesmo tempo se torna um difícil acesso ao filme, ao mesmo tempo provoca-te a querer perceber, a querer desvendar, a querer, até como cineasta, querer fazer cinema que desafie, não é? Ou então faz-te admirar alguém que vá tão longe quanto o Glauber ou o Alain René ou um Godard vai, não é? Que é fazer estes filmes experimentais que cruzam o poder na narrativa com a exploração das ideias, ao nível meramente da função, e são capazes de dar corpo a estas abstrações. Sim, sim. Não, e quer dizer, há esta separação entre esse tipo de filme, mas que tu consegues e queres rever, e um filme que tu descartas completamente porque perdeste completamente Sim. nessa complicação e nessa densidade e na falta de interesse inata do filme. Portanto, quer dizer,
apesar de tudo, é um filme que tu queres, lá está, queres voltar a ele e queres reinterpretá-lo. E há muitos filmes que não têm isso, não é? São simplesmente, ok, não quero, nem sequer quero perceber. Right. Muita gente provavelmente sente isso em relação ao Weekend do Godard. Que tipo, ok, não. Que chato, meu. Já chega. Nunca vi o Weekend, portanto não sei. Eu já vi. Não, Pois, apesar de tudo, este filme não é chato, quer dizer, não é. A questão é, mas mesmo esse filme do Godard, que é um bocado chato, continuo a ter interesse em querer rever, porque sei que há sempre qualquer coisa que vou desvendar. Não sei se vou gostar mais do filme, se calhar vou gostar menos, mas depois se calhar vou conseguir explicar melhor porque é que gostei menos. Sim. Acho que depois também há essa questão. Mas sim, este filme é direto e ao mesmo tempo misterioso, mas não é, não sei, não é propriamente, não é cansativo no sentido de isto é uma tarefa estar a ver o filme. Não senti isso em relação à Terra em Transe. Porque é aquela coisa, não é? Tipo, ou seja, este filme não se liga, este tipo de filme vanguardista não se liga à linguagem tradicional do cinema, em termos visuais, em termos de mise-en-scène, e por isso mesmo é cativa, por isso mesmo é que desafia, é interessante e me faz querer ver. Ao mesmo tempo, aquilo que te pode repelir é o comportamento das pessoas ser irreal, não é? E elas serem funções, é isso que te repele. A coisa que te faz mover para a frente é como as cenas são construídas e como é que as ideias cruzam, o que é que elas dizem, se faz expressar pelas imagens e a montagem. Acho que a montagem nestes filmes é o que tem mais poder, mais personalidade, é o que os identifica mais, é o que te faz a ficar agarrado e curioso pelo que vai acontecer a seguir e como é que ele vai tornar as coisas porventura mais claras ou então menos claras e levantar mais questões. Isto muitas vezes também se trata de um jogo de expectativas. Quer dizer, em ambos os filmes, voltando ao Pater Panchali, estás sempre a falar de um contexto que nos é pouco reconhecível, que nós não temos bem noção de como é que as coisas são naquele local e naquela altura, e porque está sempre muito para desvendar por si só nas próprias temáticas do filme. E isso inevitavelmente significa que tu, quando tu vais começar a ver o filme, vais ser sempre surpreendido por aquilo que vais logo começar a ver. Porque há logo uma barreira que tens de ultrapassar. Portanto, se não tens a expectativa certa, se não estás pronto para um filme que vai ser, como o Pater, muito humanista e muito sem personagens propriamente ditas e num progresso narrativo muito fluido, não vais conseguir aceder ao filme. Da mesma forma com este, se não tiver já também. Só que isto é uns níveis acima. Pois sim, mas a Yeah. outro nível, não é? Formal Sim, também. sim. Pronto, a outros níveis. Mas a questão acho que acaba por ser a mesma. Tens de quebrar um bocadinho essa expectativa que tinhas com que entraste. Yeah. Senão nunca consegues propriamente entrar. E provavelmente também foi isso que me aconteceu. Já imaginaram ver um filme assim, tipo no multiplex? Sim, Nos exato. cinemas. Isso é que era fixe. Mas não acredito. Tipo... Esse é o problema da vida. É que não há... Nem tem que ser no multiplex, mas haver mais cinemas tipo independentes, alternativos, que passasse cinema E que mais... não seja em Lisboa. Pois, é isso, ainda Esse é o para problema. mais. Esse é o problema. Mas assim, ao menos assim tu sabes o que vais... Cala-te, não Miguel. és enganado. Não és enganado. não é? Essa é boa. Imagina o contrário. Imagina que ias ao Nimas e dava Velocidade Furiosa. Também te sentias enganado, não é? Sim, se fosse só Animas e fosse a Velocidade Furiosa, também achava que isso não pertencia àquele espaço. Claro que não. Mas Há a um questão sentido é de organização que acho que faz sentido. estava aqui a entreter era a questão de a organização. O que eu estava aqui a entreter era a possibilidade de quebrar espaços, né? Do multiplex ter filmes assim e não haver cinemas para isto, cinemas para aquilo. Mas pronto. Mas depende. Às vezes multiplex têm filmes mais art house, inevitavelmente, especificamente por causa dos Oscars, às vezes. Por exemplo. Em última instância passa por ser pelo interesse que as pessoas têm nesses filmes. Mas o The Whale, Porque em si passou. tem a ver com a sua educação e a sua disposição para cinema. E há quanto tempo é que vem em cinema? Não, mas por exemplo, eu estou a pensar num filme mais experimental, estás a ver? Como o Terra em Transe. O The Whale, não estou a comparar o The Whale. Tá bem. Tipo, eu não gosto do The Whale, mas também não vou ser injusto ao ponto de comparar com um filme da Marvel, não é? É um filme com outras pretensões. É um filme... Está mais próximo do Terra em Transe do que... Sim. Outra coisa qualquer, não sei. Tipo... Não, estava à espera que levantasses outro exemplo, mais parecido com o Terra em Transe. Porque é esse tipo de filme que choca se estivesse no multiplex, estás a ver? O Alphaville é um bom exemplo. Mas a questão é que estamos a falar...
Claro que o Terra em Transe não vai passar Exato. no cinema. Isso Nós é que é fascinante. não, mas especificamente neste momento. Desliga os porque telemóveis e o tenho filme- uma força. o filme é de 67, é muito difícil. Não, sim, É pronto. muito- Eu estou a usar o Terra em Transe como stand-in para o que seria hoje. Porque eu não Pois estou a é, isso lembrar, que eu estou a pensar. não estou a lembrar de um filme de hoje igual, estás a perceber o parecido. Mas não sei que filme. Não vai passar. O livro da imagem do Godard não Pois, deve ter pois, passado no pois. cinema nós. Mas passou- mas passou no Nimas. Mas passou Vitalina Varela. No cinema não. Então, pronto, Ah, olha, é Vá, português. vá, não é? mas é Que é o português. Pedro. já. É o Pedro. Mas sim, É esse é um porque filme é porque é experimental. português, é o Pedro e ganhou um prémio. Por caso contrário. Sim, mas é sempre E o isso. não é? Caniche foi exatamente a mesma coisa com o Yeah, Oliver. exato. Passou. Mas é isso. Quando é isso ganha um que é- prémio. Quando ganha, pronto, os outros já aprovaram, a gente já vai passar, pronto. Isso, de certa forma, dá-lhe logo um selo, não automaticamente, obviamente, porque Uhum. nunca sabes com audiências portuguesas, mas dá algum selo de confiança de que, ok, as pessoas sabem que ganham um prémio, vão ter algum interesse, e também da parte Não sei. dos distribuidores, Sim, isso sim. não, dos exibidores, que vai haver mais pessoas a ver e pronto, não é assim um risco tão grande. Mas pronto, quer dizer, por exemplo, cá em Aveiro há o cineteatro, que te mostra mais filmes independentes. E agora tem o melhor projetor, finalmente, anda-me a queixar. Boa. Portanto, está fixe, está fixe. E vi um último que eu vi, foi uma merda. Era o The Last Bus. The Last Bus com o Timothy Olyphant, muito a mal. Mas também já vi filmes bons, por exemplo, não sei se tu acontece contigo, mas já vi filmes que fiquei... Vi um da A24, foi em 2017 na altura que eu vi, foi Lean on Uma Pete. produtora que é atenção. comum para vários tipos de cinemas. Sim. Sim, a A24 é de multiplex também. E vi um que era Sim, os inclusive, sim. Vi um colombiano documentário que é o Pássaros de Verano. Pájaros de Verano. Pronto, isso já não é de Fixe, era bom. multiplex. Mas depois ao mesmo tempo, esta coisa de cá em Aveiro havia 2 cinemas, no Fórum e no Glicínias. O Fórum é mais central. Uhum. E o único cinema cá agora tipo, é no Glicínias, que é o outro centro comercial. E o do Fórum, que era o cinema maior, trocaram para uma FNAC. Mas sério. Só há um cinema em Aveiro, que é o em Glicínias. Nem sequer está no centro da cidade. É o centro comercial tipo lá, a bit distant. E já vais com muita sorte. Acho que muda-se. Cara de Lisboa. Isso já é muito para E a vocês. questão E já ter um, pronto. é uma merda, tipo, se era para preservar algum, eu gostava no centro da cidade, ainda por cima tinha 2 andares, fantástico, tu ias para o cinema, era uma cerimónia, agora está a trocar para uma FNAC e o único cinema que está é num centro comercial fora de mão, e depois tu vais lá, e está na zona dos restaurantes, e é um cubículo. Está equipado. Mas antes como é que compravas uma televisão Samsung? Não compravas. Pois, não compravas. Agora tens a FNAC. Agora tens a FNAC. Também, quer dizer... Olha, havia outros sítios, passou a informação ao senhor Pacóvio. Sim, mas com os preços da FNAC, não. Jackass. E pronto, patrocinador de hoje, FNAC. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Até uma próxima. Bye bye.